Tá gravando já? Não, Sim? começou ainda não. Não? Começou? Tá, agora tá. Agora tá. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma edição, a segunda edição do Clube de Leitura do MPCE. Aqui o primeiro encontro foi maravilhoso, que a gente conversou sobre o 15 da Raquel de Queiroz e que traz até desdobramentos para o livro que a gente escolheu hoje, né? Que a gente hoje vai conversar sobre o Tortarado do baiano Itamar Vieira Júnior. Eu já sei que a doutora Luciana não leu todo, né? Sei que tem gente que pode não ter lido o livro todo, então eu já aviso logo no começo que essa conversa vai ter spoiler. Se você se incomoda com spoiler, já está avisado. Essa conversa também está sendo gravada, depois vai para a plataforma Teams. Mas aqui a gente está para conversar sobre impressões de leitura. Não é nada técnico, a gente não quer isso nesse clube de leitura. O clube de leitura não tem essa pretensão. A gente quer saber o que você achou, saber se gostou, se não gostou, principalmente se não gostou, porque é muito chato quando a gente chega num canto que todo mundo concorda com o que a gente fala, né? Então a gente quer saber, quer ter outras visões e outros olhares sobre aquilo que a gente leu. Então eu já começo perguntando, todo mundo leu, fora a doutora Luciana? Leu. Gostaram, não gostaram? Quais foram as impressões que vocês tiveram? Eu estou aqui para mediar essa conversa, é mais para organizar mesmo. Quem quiser falar, pode levantar a mão ou digitar aí no chat, que aí eu vou organizando a ordem de fala. Então é bom a gente ter todo mundo, uma ordem estabelecida e todo mundo respeitar um tempinho para dar espaço para todo mundo, né? Então, antes da gente adentrar, antes de eu passar a palavra à doutora Graciane, que quer falar, que já quer dar a sua primeira impressão, vou só dar uma rápida pincelada sobre o autor, falar um pouquinho sobre o Itamar, e depois a gente começa. Eu ia começar fazendo uma apresentação da obra em si, mas eu acho que não é necessário, porque já que todo mundo leu, todo mundo sabe de que se trata, acho que não precisa passar por esse resumo, por essa não. Mas só sobre o Itamar ele nasceu em Salvador. Coincidentemente, esse mês de agosto é o aniversário dele, ele nasceu em 79, 6 de agosto de 79. Ele é geógrafo e doutor em estudos étnicos e africanos pela Universidade Federal da Bahia. Ele é um servidor público também do INCRA, trabalha com questão de reforma agrária e tal. A gente vê muito isso no texto dele, né? Porque ele fez o estudo dele foi sobre a formação de comunidades quilombolas no interior do Nordeste. Então, no livro dele, a gente vê também muito dessa questão quilombola, né? Ele publicou alguns livros antes do Tortarado, como 2 livros de contos, um chamado Dias, que foi publicado em 2012, e outro chamado Oração do Carrasco, de 2017, que foi finalista do Prêmio Jabuti, e depois ele publicou o Torturado, que aí saiu arrastando os prêmios todos literários, os principais prêmios literários de língua portuguesa, né? Ganhou o Jabuti, ganhou o Oceanos, ganhou o Prêmio Leia em Portugal, que foi o que deu destaque a ele, que ele ganhou em 2018. E primeiro ele publicou em Portugal, depois que ele trouxe para o Brasil, curiosidade. Então é isso, assim, deu uma rápida apresentação. Agora ele acabou de lançar outro livro, chamado Doramal, a Odisseia, também pela Todavia. Ainda não li, não vi ainda nenhum comentário sobre esse livro, mas eu quero conversar com vocês sobre o Tortarado. Então, doutora Graciane, seja bem-vinda, sejam bem-vindos todos. Doutora Graciane, a palavra está com a senhora. Obrigada, Rafael. Boa noite a todo mundo. Que bom que a gente está participando aqui desse segundo encontro, né, do Clube de Leitura do MP, que é um sonho antigo, né, Luzinha? E que finalmente se tornou realidade. Eu estou muito feliz em participar, faço questão em participar. Esse livro eu achei particularmente muito bonito. Chamou a atenção porque ganhou Jabuti, né? Ganhou vários prêmios literários, como o Rafael disse, e a gente fica curioso. Aí eu fui ler o Tortarado, né? Aí a gente pega o livro, né? Não sei vocês, mas eu, como leitora, eu sempre pego o livro, olho para lá, olho para cá e tudo. Aí eu vi, não tem diálogo. Isso aí já vi, como é que é esse negócio aqui? Um romance sem diálogo, 200 e tantas páginas. Aí eu comecei a ler. E logo ele tem todas as características de um excelente romance, porque ele prende logo no início, né? Logo nas primeiras páginas, aquele drama lá em que uma das meninas corta a língua, que eu achei interessante, é que eu disse, meu Deus, será que eu estou desaprendendo a ler? Porque tinha horas que eu disse, será quem foi que cortou a língua? Foi a Belonísia ou que foi a Bibiana? Vale, eu não estou sabendo mais ler, não, meu Deus, o que é isso? Aí você fica pensando que você que não está entendendo, né? Mas realmente esse mistério dele é todo proposital e é só muito, muito lá na frente
que a gente vai entender por quê. Porque, na verdade, embora só uma delas tenha cortado a língua, o laço delas passou a ser tão forte por conta disso que elas ali se transformaram numa só, né? Uma passou a ser a voz da outra. E eu achei muito interessante a escrita dele, porque a escrita dele, num romance, ele consegue ser muito poético. A linguagem dele é muito poética, é muito bonita, ele tem umas colocações muito bonitas, inclusive no relacionamento da Belonísia com o Tobias, que é um casamento que é marcado pelo desamor, né? Depois pela violência dele, pela agressividade, pela falta de carinho. Então você percebe ali muito assim uma coisa muito lírica. Ele fala disso até do sofrimento dela, ele consegue falar com muita poesia. Então, eu achei essa linguagem dele, ele realmente ele é fabuloso, é um autor novo, jovem, mas ele é fabuloso. E o enredo também, ele trata de temáticas muito importantes, que embora a gente não saiba exatamente em que tempo ela se passa, né, porque ela é atemporal, mas ela poderia se passar no ano de 1700, 1800, 1900, 2000, até hoje, porque as problemáticas são as mesmas, né, que é o trabalho escravo, a exploração da mão de obra, né, principalmente na zona rural, o sofrimento daqueles descendentes de escravos que vieram para cá e continuaram sendo explorados de todas as formas pelos detentores de propriedades rurais. Tem a questão também da religiosidade, do misticismo, do jaré, aí a gente pega aquele personagem super empolgante, super cativante, que é o Zeca do Chapéu Grande, né, que depois a esposa dele é quem vai substituir naquele mistério dele, né, do encantamento, de fazer o encantamento. Então, um romance muito rico de personagens. Os personagens eles são muito vivos, eles conversam com a gente, eles dialogam com a gente. E o enredo ele é muito bonito. Aquela força também da avó delas duas, né, da Donana, a culpa que ela sempre sentiu pelo fato de uma das netas ter cortado a língua e a partir dali não poder falar mais. Assim, ele faz uma mistura de temáticas muito legal que harmonizam perfeitamente os temas e os personagens eles são maravilhosos, até mesmo aqueles que a gente não gosta muito, a gente consegue se deixar cativar por eles. Então, assim, eu achei fabuloso esse início, que é um início impactante, depois ele vai mantendo assim uma linearidade, mas ele tem muitos altos e baixos que a gente quer ir até o fim, embora a Luciana não tenha ido até o fim, mas a gente quer ir até o fim, faz com que a gente tenha curiosidade para saber que fim levou aquela história. E no final a gente se surpreende ainda mais, mas não vou dar spoiler não, viu, Rafael? Eu vou esperar que a Luciana leia para a gente comentar isso aí. Então ele trata de temáticas tão bacanas, a sensibilidade do Zeca Chapéu Grande, principalmente quando ele está assim, no fim da vida dele, né? Aquela confusão de narradores, uma hora a gente pensa, nossa, quem é que está narrando afinal esse livro aqui? É a Belonísia? É a Bibiana? É a mãe delas, a Solustiana, quem é que tá? A Donana, aí de repente a Donana aparece assim como uma grande personagem principal, então é um livro que tem muitas personagens principais, todas mulheres, mulheres fortes, né? Mulheres de fibra, sofredoras, mas que não perdem a esperança. Também tem o drama que a Bibiana ela passa com o esposo, né? Que ele é assassinado, que a gente vê muito isso até hoje em dia, né? Como uma forma de calar aquelas pessoas que querem mudar a realidade. Enfim, acho que é um livro que era para ser leitura obrigatória, porque ele fala tanto da nossa realidade, fala tanto da vida. Eu gostei muito desse livro, gente, muito mesmo. Foi assim, um grande aprendizado. E eu espero que outros e outros livros que venham a integrar esse clube de leitura sejam da mesma forma, com essa sensação assim de que, puxa vida, que legal, como é bom ler. A ideia é essa. Parabéns aí pela ideia do clube de leitura e vocês estão conseguindo realmente fazer a diferença. É esse momento aqui de prazer que a gente está conversando sobre coisas agradáveis. Muito bom, gente. Seriam essas as considerações que eu teria a fazer sobre o livro. Eu só complementando aí o que a doutora falou, eu achei importante que ela falou de alguns personagens, mesmo aquelas de que a gente não gosta, mas a gente não gosta exatamente porque elas estão bem construídas que a gente pega um ódio daquele povo, né? A gente pensa que a gente, de verdade, que a gente não gostaria de conhecer na vida real, mas e a atualidade também que eu vejo dessa obra, por mais que ele não localize no tempo e tal, e que dê para a gente empreender, claro, tem carro, a igreja evangélica chega, então a gente dá para
tem alguma ideia, mas a gente vê que isso pode se localizar em qualquer tempo e espaço na história brasileira, né? E, infelizmente, as questões que ele trata aqui, questão de latifúndio, tem uma questão também que envolve as figuras femininas, e quando a Graciane falou das personagens, que falou que às vezes a gente confunde a voz narrativa, né? De quem é que está narrando, se é a Bibiana, se é a Belonísia, se é a Salustiana, se é uma entidade, porque tem a entidade também chega a narrar em algum momento. Então, e volta a dizer, são personagens femininas. A força desse livro está nas personagens femininas. Então, são pontos também que me chamaram muita atenção. Acho que, de fato, o Itamar Vieira Júnior ele construiu uma história muito, muito bem feita. Por mais que a narrativa comece bem linear e vá avançando no tempo, tem uma hora que ele faz um flashback até para explicar muita coisa da história e deixa todos os pontos amarrados mesmo. A gente vai entender tudo que se passou, o que é que aquele facão está fazendo ali, o que é que ele representa, enfim. Então, eu acho que foi uma história que mereceu todos os prêmios que ganhou. E para eu dar mais espaço para vocês, dona Beatriz, seja bem-vinda, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Uma satisfação estar aqui para conversar, né? Eu não tenho o conhecimento, né, a técnica da colega escritora, esqueci já o nome, né? Da nossa colega Gleiciane, mas, assim, de fato, o livro não tem como não gostar. Eu até discordo que tem livros que são mais cansativos, você demora a ler. O Torturado me chegou assim, na verdade, pela curiosidade. Eu não conhecia nada disso, de prêmio, quem é Itamar Vieira Júnior, não sabia nada disso. Mas aí, como eu acompanho muito o Twitter, teve muita gente publicar. Torturado, o próprio nome, assim. E aí eu ia pedir uns livros, né, de estudo, né, da especialização, e pedir junto. Eu falei, não, no final de semana eu vou lendo, eventualmente, quando der tempo. De repente, eu não conseguia parar de ler o livro. Realmente, no início, eu ficava voltando, porque eu queria entender quem era o narrador, mas o texto é muito fluido, é muito interessante, é muito simples, e, ao mesmo tempo, é muito denso, né? Você vai entrando na história, e aí, realmente, eu não consegui parar. Então, assim, eu fui lendo mesmo, devorando o livro. E eu realmente não tinha spoiler, então eu também não sabia desses prêmios, depois foi que achei bem interessante e fui ler mais um pouco sobre o autor. Mas é uma história bem construída e que mexe, né, com a gente sobre essas questões assim mesmo, que faz parte da nossa história, né, muitas vezes esquecidas, mas que estão sempre ressurgindo. Logo no início eu pensei também que era um romance ali pós aquele período da escravidão, né? Que aí as pessoas, principalmente os negros que permaneceram trabalhando naquelas terras em regime de semi-escravidão. Só que aí alguns pontos foram mexendo, né? Assim, aquela questão de veículo, né? Parece que falou que tinha, eu acho que era rural, um carro da Ford, alguma coisa assim, no início, que socorreu as meninas. E aí a outra questão que me chamou a atenção foi aquela questão do marido de uma das protagonistas que veio, já dando spoiler aqui, né, veio ser assassinado em tipo ato daquele do movimento do MST, né, daquela luta pela terra, naquela consciência ali de sindicalização. Aí eu ficava assim, tentando entender em que período aconteceu, se era logo após a escravidão, se era agora na década de 70, 80, fiquei naquele limbo ali da história, mas, de fato, nos leva a pensar que aquelas questões, elas permanecem, né? São questões que a gente precisa tá sempre discutindo, porque o regime de semi-escravidão ocorre, né, de fato, ainda hoje, principalmente no interior, no Nordeste, e são questões assim que estão sempre em discussão, mas muitas vezes não fazem parte da pauta política, né, da pauta nacional. Mas eu fui mesmo pelo romance, assim, pela história, e foi bem impactante, assim. Eu não parei de ler. Mas, assim, eu não sabia nada desses prêmios, até você falou agora, depois eu tinha visto
que ele tinha ganhado alguns prêmios e tudo. Eu achei que era mais um livro da moda, né? Normalmente não tem aqueles livros que as pessoas começam a falar, às vezes você nem acha tudo isso, mas concordo que é um livro que você não consegue passar numa leitura assim, en passant, você sempre vai ficar uma história assim mais marcante mesmo. Foi essa a impressão que eu tive. E li, acho que faz uns 2, 3 meses, algo assim, já foi esse ano. Eu complementando aí o que a doutora falou, eu sou meio, usando a palavra dos jovens da moda agora, eu sou meio anti-hype também. Quando chegam esses livros que estão no hype e tal, eu sou meio avesso, mas quando eu li esse livro a primeira vez ano passado, eu reli agora para o clube, mas li a primeira vez ano passado. Quando eu li, eu vi, de fato, esse livro é muito bom, tá merecendo tudo que estão falando, né? E, assim, uma curiosidade só, que eu pesquisando tal, sobre a vida do Itamar, ele também, tem alguns trechos que remetem à vida dele, porque ele também, como servidor do INCRA, ele chegou a receber ameaças de morte por trabalhar com essa questão de reforma agrária e tal, que são, como a gente já falou aqui algumas vezes, são questões importantes e que permanecem ainda hoje, essa questão de latifúndio, enfim, a gente vê a figura do Severo como uma pessoa que vai se erguendo como se fosse um líder comunitário, e que quando começa a incomodar os grandes, os donos de terra e tal, acaba sendo exterminado, acaba sendo morto, né? Então, é só uma curiosidade mesmo sobre o Itamar. Só agora... para complementar, para não tirar a palavra de ninguém, que eu faço muito isso, né, doutor Plácido? Mas só para complementar também, que foi algo que me marcou muito, é a força, né? Aquela força das mulheres. Em todas elas você vê uma força assim que você fica impressionado, né? Como elas conseguem, mesmo diante da adversidade, conseguem se superar aquela realidade. E a personagem, né, que de fato não falava, como ela tinha uma fortaleza, né, de luta e de defesa dela também, das outras mulheres, né? Aquele enfrentamento que ela teve no caso de violência doméstica de uma vizinha, que ele é muito forte, né? Você imaginar isso de uma mulher, né, do interior, de uma mulher que não tinha toda essa consciência, né, do seu poder, do empoderamento que tanto se fala hoje, ela já tinha isso, né? Já carregava junto, da irmã também. Enfim, das mulheres todas, elas são mulheres muito fortes, né? Mulheres que realmente vão mudando a história e vão conseguindo vencer todas a questão do sofrimento, né, que elas viviam, da violência. Um tema que realmente me chamou a atenção. Como as mulheres, né, conseguiram se superar naquelas adversidades da vida, né? Sim, eu acho que nenhuma das duas é resignada, né? A Bibiana e a Belonise, as duas conseguem enfrentar as violências, cada um a seu modo, claro. A Belonise com a questão do assassinato do Severo, depois ela ergue a voz dela. A Bibiana, quando reage também à violência que vem sofrendo a Maria Cabocla, enfim. Eu acho que cada uma... E fora esses fatos pontuais, tem outros episódios em que elas se erguem, falam e botam sua voz mesmo, contraditoriamente falando, mesmo sem falar, botam sua voz no mundo, né? Mas eu acho que é por aí. Agora, doutor Plácido. Obrigado, Rafael. Muito rapidamente, que as palavras da Ana me inspiraram. Realmente, uma das coisas que eu achei mais inquietante no livro foi que eu não conseguia decifrar qual era o tempo que ele estava falando. Né? Onde é que ele estava? Né? No início, como a Ana disse, saiu agora, só que apareceu a história de um carro, e começa a clarear, depois você fica mais situado, né? Dentro do espaço temporal. Mas no final, você acaba sem saber quando é que o livro termina. Pode ser bem agora, né? Presente. O livro o momento que a gente vivencia, né? Essa injustiça social, a comunidade quilombola, são coisas que eu me lembro que o ano passado o Supremo Tribunal Federal julgou, não tem jeito, né, doutor Santos? Sempre leva para o direito, mas o Supremo julgou uma lista suja do trabalho escravo que o Ministério Público do Trabalho divulga, né? E é exatamente isso. A lista suja do trabalho escravo ela tem muito na agropecuária.
E aí, no ano passado, o Supremo julgou constitucional que o Ministério Público do Trabalho pode divulgar, e as empresas querendo impedir essa divulgação. E muitas dessas empresas ligadas a essa exploração do trabalho na agropecuária. Então, eu vi quanto isso é presente, né? É uma realidade que a gente vivencia hoje, os colegas do Ministério Público do Trabalho, principalmente. E, assim, no mais, sem dúvida, um escritor muito talentoso, porque no primeiro momento, quando eu comecei a ler, eu achei até ousado a gente ler Torturado depois que a gente leu o 15, né? Porque é uma temática parecida. E realmente, para mim, Raquel é Raquel, né? Isso aí não tenha dúvida, não se compara. Mas o livro para ser lido logo após o 15, como eu li, ele é muito bom e muito inquietante, assim, para inspirar o leitor a ler realmente. Porque Raquel, você não consegue parar de ler, né? E o Itamar, realmente, ele é muito bom, né? Claro que eu não diria que chegaria a uma dimensão de Raquel de Queiroz, né? Jamais, na minha concepção, não. Mas ele é muito bom, e ele retrata uma traço de modernidade quando ele fala desses problemas atuais e ressalta coisas tão importantes e belas, né? Como é a força da família, aquela união daquele povo, né? Aquela energia que eles têm, né? A fé, né? Mesmo uma fé ainda muito eclética em vários elementos, né? Como a Graciane falou, no Jaré, né? E, assim, uma comunidade que traz na sua cultura muitos, assim, traços espirituais difusos, né? Da religião católica, espírita, a religião africana mesmo, enfim, né? Como é que chama? Os talentosos? Não, como é, Graciane? Como é o nome os preciosos? Como é que eles chamam os espíritos daquela Encantados. Os Encantados. Então, pessoal, fiquei maravilhado novamente, Ei, né? Flávio, você não conhece Muito nada bom. de macumba. Como é? Conhece, não? Alice está calada. Diz que Alice chegou. Eu não só conhecia essa palavra jaré. Eu disse assim, meu Deus, eu só via falar terreiro de macumba, terreiro do... Eles falavam das entidades, assim, mas jaré, para mim, era uma palavra desconhecida. Assim. Ei, vocês viram a simbologia da capa? A simbologia da capa é assim, ela é uma foto de um autor italiano, né? Que ele tirou num seriado de Camarões. Só que a foto original são dois facões. E ele trocou os facões pela espada de São Jorge. E vocês não sabem no interior para que serve a espada de São Jorge? A planta? Não sabe, não? Não. A mal olhado. Vira mal olhado, inveja. Mas eu tô vendo agora, olha isso. Espada de São Jorge. Não, eu achei que era só umas palhinhas, assim. Essas coisas de macumba, clássico, que tu não sabe nem dizer o nome, que é encantado, cara. Não, mas assim, o nome era realmente, eu conhecia assim. O nosso misticismo, né? Que a gente tem muito, né? Mas a palavra jaré, né, pessoal? A gente tem muita influência africana nas nossas religiões, a gente tem que reconhecer. Santa Bárbara, são todas essas influências africanas. São Jorge, da nossa cultura, que a gente tem que entender, principalmente no Rio de Janeiro, no Maranhão, na Bahia, como o cara é da Bahia. O Rafael já disse, não, vou parar, Flávio. Vai, continua. Continua, Flávio, que eu deixo. Não, terminei, era só isso mesmo. Não, mas voltando aí um pouquinho, só que o doutor Plácio chamou a atenção, e era uma coisa que era para eu ter falado antes também, essa questão da confusão que ele faz do tempo, assim, da gente... É porque eu acho que isso é um traço de uma literatura mais levada tanto para o realismo, que ele, de fato, bota muito do realismo na obra dele, mas do realismo mágico, que tem muito traço de coisas que a gente não consegue explicar. Que aí é quando entra a religiosidade, a espirituosidade, enfim, independentemente da sua religião, e aí, como a gente já comentou aqui várias vezes, tem muito ecletismo aí, tem muita coisa misturada. A religião brasileira, ela é composta dessa forma. A sociedade brasileira é composta dessa forma. Ela mistura elementos das várias religiões possíveis. Então, e o catolicismo, ele pegou muito isso, né? Da Umbanda, pegou muitos negros, pegou muita coisa dos índios também. Da cultura juntou tudo, até mesmo para conseguir mais adeptos.
Exatamente, para poder se aproximar mais dos brasileiros, dos africanos, né? E outro detalhe interessante, ele como o Rafael já disse, ele trabalha no INCRA, o Itamar, e ele conhece de perto essa realidade. Outra coisa, Graciane, deixa eu te dizer, ou Isabel, ou Beatriz, o nome da mulher é Graciane. Mulher quem tem que... Me chamei Gleiciane, mas é porque a colega Gleiciane faz muito tempo que eu a encontrei. Eu sei que ela é escritora, já li. A bicha faz sucesso, e nós só aqui, só se fazendo, olha, quando ela aparece na televisão, eu digo, eu conheço ela. Mas eu quero dizer... É minha amiga. Que é a minha amiga. Olha, o Itamar foi para o Roda Viva em fevereiro, sabe? Aí, eu não sei quem assistiu. Eu sei que ele foi citar alguns autores. Ele citou a Socorro Racioli, que é cearense, né? E a gente percebe, quem conhece os livros da Socorro, ela sempre, os livros que ela faz, ela envolve a espiritualidade. A Cabeça de Santo, que ganhou... Cabeça de Santo. Então, eles têm o mesmo estilo. Eu percebi nesse aspecto. Eles envolvem sempre a espiritualidade. Nos livros que eles escrevem, eles têm essa característica. Esse eu estava doido que o homem te citasse. Se você tivesse citado, tinha dado um berro bem grande. Doido para falar. Pois é, eu ia falar esses dois aspectos que o Rafael falou e as características dessa questão da espiritualidade. E essa questão que ele vivencia muito, eu acho que ele trouxe esse interesse pelo doutorado que ele fez, foi nessa questão da cultura africana, as influências da cultura africana no Brasil, dos quilombolas, né, como o Rafael falou, o doutorado dele foi nesse aspecto. Tu te recorda, Rafael, que tu disseste no começo, eu perdi até, assim... Sim, o doutorado dele, o estudo dele foi sobre formação de comunidade quilombola no interior do Nordeste. Pois é, e ele trabalha exatamente com isso. E lá na Bahia, a gente percebe essa cultura africana mesmo assim, bem na nossa na pele mesmo. A gente percebe, a gente se sente assim até um pouco deslocada, porque o aspecto o tratamento, quando a gente... Nós fomos fazer era um congresso lá na Bahia. Eu não sei se vocês se recordam que teve uma apresentação e os pontos turísticos que eles levavam, teve um momento que você poderia marcar um atendimento num terreiro de candomblé. Vocês se lembram disso? Quem foi tão interessante, e teve gente, não, eu não vou... Era isso que eu ia falar, por isso me chamou a atenção a história do jaré, da palavra e tudo, eu nunca tinha ouvido, nem na literatura, era terreiro de candomblé, os terreiros, era nesse sentido, aí me chamou a atenção o jaré, mas parece que é uma parte, é uma região da Bahia, né? Que eles chamam já, assim, que lá... na Chapada Diamantina, né? Na Chapada Diamantina. É um pouco diferente do candomblé e da Umbanda. É menos conhecido, mas é naquela parte da Chapada Diamantina. Eu entendi que era esse tipo de manifestação religiosa e cultural, mas só que, assim, eu conhecia como ela está falando agora, né? Como os terreiros de Umbanda. A gente chama macumba aqui no Ceará, né, mãe? Mas voltando só também que o doutor Plácido falou tanto da Raquel de Queiroz e tal, mas o Itamar, ele mesmo cita como influências para ele, influências iniciais, aqueles escritores da geração de 30, né? Jorge Amado, Raquel, Graciliano Ramos, é tudo influência para ele. Claro, depois também ele cita como influência Machado de Assis, Clarice Lispector e tal, e Raduan Nassar, que foi quem ele utilizou para a epígrafe do livro dele, né? Do Tortarado. Então, mas o que mais vocês querem falar sobre? A gente já começou, já pontuou aqui as figuras. Eu cortei a Alice aí, né? Ela estava falando, eu cortei para falar do terreiro. Tá, Beatriz, tá ótimo, cortou nada. Tá bom demais. Uma coisa que eu achei muito interessante no livro foi que
quando a Belonísia, que casa com o Tobias, né? Você vê que ali tem uma relação de desamor, né? Aí ele começa a desandar na bebida, ele começa a se tornar agressivo, mas verbalmente. E ela já se prepara para uma eventual agressão física e que ela deixa claro que aquilo ali ela não vai aceitar. O limite dela é até ali. Eu acho isso aí também muito legal e ele deixou isso de uma forma tão clara, tão bacana. Eu achei muito interessante essa abordagem que ele fez aí desse relacionamento da Belonísia com o Tobias. Eu também, eu acho que por serem mulheres fortes, assim, eu acho que ela já não aguenta desde antes. Mas ela fica, ó, ela já tá dando a entender que em algum momento ela vai. E se ele chegasse ao ponto de violência física, não, aí também já é demais. Tanto é que a única vez que ele ousa bater, ela diz que só olha para ele com um olhar de raiva, assim, só levanta e ele sai de fininho, assim, sai. Não precisou nem mostrar a peixeira, hein? Não precisou nem mostrar a peixeira, é. Ué, se fosse escrevendo, usava peixeira, não usava Mas, Rafael, eu posso falar um pouquinho? Sabe o que é que me marcou muito? Aquele princípio em que, quando ele aparece, quando o Tobias a primeira vez aparece. E aí ela começa a perceber que ele percebe ela. Aí, de uma certa forma, ela se sente especial ali, de uma certa forma. Então, pelo menos foi o que eu percebi. Então, eu até achava que talvez pudesse ter algum romance ali entre eles, né? Mas é como se ela estivesse se entregando a um destino que ela já soubesse que ia ser aquele. Né? Já que ela tinha aquela situação, aquela condição dela. Então, o que é que poderia acontecer para ela? A irmã dela já tinha ido embora, fugido, né? Então, o que é que vida teria para ela? Na escola, ela não se adaptava, que o pai queria muito, o pai conseguiu trazer a escola, né? Lindo também aquilo, quando o pai, né? Eles usam, né? Aí os encantados e conseguem através dos encantados trazer a escola. Aquilo ali eu achei assim um dos pontos mais bonitos da obra para mim. Mas outra coisa muito marcante, fora essa entrega, né, da Belonísia para esse destino, né? Muito embora ela de forma muito forte, ela, não, eu vou até aqui, daqui não tem nem perigo, eu não vou aceitar. E quando o pai e a mãe percebem e já dizem, pode voltar para casa, né? Outra coisa linda que eu achei, né? Que nem sempre é assim, né? A gente sabe que nem sempre é essa a realidade. Mas aquilo ali me mostrou como aquela família, como tinha amor naquele lá, né? Como tinha toda Era realmente uma família muito especial. E o Zeca do Chapéu, né? O Zeca do Chapéu, gente, como é que ele, uma pessoa analfabeta, tinha tanta influência? Ele era sabedoria, né? Sabedoria, gente. Ele era praticamente um juiz ali dentro daquela comunidade. Ele resolvia tudo. Não só pelo fato dele ser envolvido com o Jaré e tudo, mas você vê, ele levavam a menina, como era o nome das gêmeas, que uma enlouqueceu por conta da outra, né? Crispiana e Crispinha. Ele era um curador, né? Assim, Sim, médico. Mas assim, uma pessoa que não sabia escrever o nome, tinha esse poder e essa influência. O cara era um mediador nato, sabe? Um mediador nato incrível. Eu disse essa palavra, é isso mesmo. Como eu e o Plástico, a gente fez quinta e sexta-feira o curso de autocomposição, né, Plástico, do CNMP? Isso. Aí eu disse, menina, eu tinha que chamar, era o Zeca do Chapéu para dar aula aqui, porque, gente, sem brincadeira, o cara, né, apesar dele não ter nenhum conhecimento, né, não ser letrado, como se dizia, né, ele era capaz de resolver os assuntos e tudo. É a sabedoria do homem do campo, né, doutora? Porque ainda várias vezes fala no livro, ele botava, quando ele queria saber alguma coisa da terra, ele encostava o ouvido na terra para saber o que estava se passando. Também, achei lindo isso também, eu marquei esse trecho. No fim do livro fala de novo, porque eu acho que ou a Belonísia ou a Bibiana faz isso também, imitando o que o pai fazia já. Era o Padre Cícero, né? Resolvia tudo. Tudo que viesse, fosse espiritual, fosse carrego, o cara possuído pelo cão, o cara que tomava a terra do outro, tudo o Padre Cícero resolvia.
O que é interessante é que a dona Ana, a mãe dele, por muito tempo, ela quis que ele não entrasse naquele mundo ali espiritual, né? Porque ele é muito sobrecarregado, né? Ele puxa muito a pessoa, né? Ele suga muita energia da pessoa. Por muito tempo, ela quis proteger o filho disso, até que não teve mais jeito, né? E ele acabou realmente cumprindo com a missão dele. Sim. A doutora Suzane pediu para falar aqui. Não, estava só comentando, é porque ele tinha um dom, ele tinha herdado da mãe esse dom e essa missão de levar adiante por gerações aquilo que a mãe já fazia, né? O que me chamou a atenção nesse livro, as mulheres, como todos estavam dizendo, eram extremamente fortes e predominam durante todo o livro, mas também submissas aos homens e conformadas com o destino que estava reservado para elas. Viviam naquela extrema pobreza, aceitavam o domínio dos maridos, e a primeira relação mais ou menos normal que a gente percebe é da Bibiana com Severo, que não existe esse domínio de um com relação ao outro. Ela seguia as ideias do marido porque ela também já pensava assim. Até porque ela era extremamente diferente da irmã, apesar da unidade, tinham temperamentos totalmente diferentes. Uma completava a outra além da fala, mas no temperamento também. E a Bibiana tinha esse diferencial com relação às outras mulheres do livro. Ela não era servil, ela não idolatrava o marido, ela não vivia em função do marido. A irmã não. Ela não suportava a agressão física, mas ela fez tudo para o Tobias se sentir feliz, se sentir bem. Não é? Inclusive, quando ele vai, só complementando, Suzane, como é interessante a conformação, ele precisava de uma mulher para limpar a casa, para lavar a roupa, entendeu? Para as funções, ele estava precisando de uma mulher para aquelas funções. Então, ela se adequou exatamente a isso. Mesmo não falando, ela servia, entre aspas, para aquela função ali. E se esforçou para fazer o melhor que ela podia, até quando ela não suportou mais, quando passou para a violência física. Diferente da Bibiana, da irmã, que não, ela comungava com as ideias do marido desde o início. Desde criança, ela já tinha uma visão diferenciada das outras mulheres com quem ela convivia, que era essa questão progressista, essa questão do estudo, de sair daquela situação de extrema pobreza, né? Ela se distinguiu desde o início, quando ela começa na narrativa. Eu também não consegui parar, não. Eu comecei a ler... Gente, lembrando que a Bibiana só decide realmente ir com o namorado, né, que depois se casou, né, o marido, quando acontece aquele episódio que o capataz lá da fazenda pega o que eles tinham plantado, né? A cultura de subsistência deles. Quando ela vê o pai dela sem fazer nada para aquela situação, ela se revolta a ponto, né? Porque ela tinha aceitado o convite dele, mas o vínculo familiar, o amor, o respeito naquela família era tão lindo que eu não vou fazer isso com a minha família. Mas quando ela se depara com aquela cena, aquilo ali transformou tudo. Não, eu não vou ficar mais aqui, eu vou lutar, eu vou em busca. Isso aqui é um absurdo. Isso aqui, eu vou voltar e vou tirar minha família disso. E ela saiu também por isso. Ela não saiu só porque ela estava grávida e tinha a situação, não, porque ela já tinha dito que ia e depois decidiu não ir. E quando aconteceu esse episódio, foi que ela rompeu e digo, não, eu vou porque eu quero buscar algo melhor e tirar meus pais disso, minha família disso. Então, realmente, o que a doutora Suzane falou, casa, né, doutora Suzane, com isso aí. Realmente você sente a mudança nela quando isso acontece. Isso, é verdade. E ela evoluiu junto com o marido, com as ideias do marido. E viveram bem, não é? Até que aconteceu o desfecho fatal que já se esperava, não é? Quando ele começou a demonstrar as ideias dele. Eu fiquei E o Encantado disse isso para ela, né? Naquele dia, o Encantado disse. O Encantado deu spoiler. O Encantado deu spoiler. Você lembrou cada detalhe que eu não lembrei muito. Assim, tem alguns detalhes que eu não lembrei muito. A outra coisa assim, que me falou de fases também, assim, de períodos que eu fiquei confusa, foi quando disse que eles foram para uma cidade maior para procurar umas condições de vida melhor, né? Aí eu ficava, isso parece aquela época ali, sei lá, 70, não sei se antes, né? Que os filhos, né?
iam para o sul do país para tentar uma condição de vida melhor. Foi outras questões que eu fiquei tentando me localizar. Mas a Bibiana tinha sede de saber. A irmã não. A irmã ela não tinha paciência para estudar. Ela aprendeu o básico, chegou naquele limite e viu que não era a vida dela. A irmã, desde criança, tinha vontade de evoluir, de saber, de aprender, né? Já Sim. fazia parte da essência dela. Não é para dar o spoiler para Luciana, Pode dar, gente, mas tranquilo. eu achei o final maravilhoso. Porque, assim, é tão forte. Por exemplo, eles chegam lá, os donos da terra, os novos compradores, mas, assim, acabando com aqueles moradores que nasceram lá. É forte quando eles fecham o cemitério. Não pode mais enterrar ninguém lá. Então, aquilo é forte demais. E ao final, não posso dizer o final, Luciana, a gente entende que é bom, assim, a gente sente uma vingança, uma coisa boa. Ótimo, desde Ótimo. Então, embora o que a doutora Suzana falou da diferença de personalidade entre as duas irmãs, mas que eu confundo os nomes, mas aqui realmente ficou muda, né? Eu acho ela a mais forte, a mais determinada, mesmo ela tendo essa demonstrando aceitação a aquela realidade, mas quando precisava agir, ela agia, sabe? Com a força, com a fortaleza ali de ação que me deixava assim bem... A personagem que mais me chamou a atenção é pela fortaleza que ela tinha de resolver algumas situações assim, sem falar, né? Só na ação. Eu acho que essa questão do cemitério, lá do campo da viração, né, que eles chamam, quando não podem mais ser enterrados lá, porque a ligação que eles têm ali é a terra. Eles se sentem muito mais donos da terra, e não só donos, mas eles se sentem muito mais pertencentes à terra do que os proprietários que vão lá de vez em quando. Os proprietários só vão lá para pegar a terça parte deles, enfim, mas nem sabem o que se passa na terra. E eles não, eles plantam, colhem, entendem. A gente vê, de vez em quando, falando de planta, falando de animal que vive lá, e os proprietários não fazem a menor ideia do que é que se passa lá. Os proprietários estão atrás. Mas e essa batata? Quem foi que plantou? Foram vocês? Não, aqui não tem nem como dar batata. Aqui não nasceria batata nunca na vida. A gente compra na cidade. Então, eles se sentem... E a partir do momento que eles não podem ser enterrados lá no campo da viração, ou seja, onde eles se integrariam com a terra, fariam parte mesmo da... Aí eu acho que foi a maior ofensa para eles mesmos, assim, porque a gente sabe, o que até hoje o que se passa não, depois eu vou ter o meu cantinho para descansar. O cantinho para descansar deles é a terra. E até isso é tirado deles, né? E aí a dignidade deles que vai para o espaço. Eles nascem, crescem, produzem e morrem na terra. Então eles chegam a um ponto que não é permitido mais terminar aquele ciclo, como tu está dizendo, né, Rafael? E aí é muito forte aquilo ali. É tanto que quando a mudinha, viu, Beatriz, a Bela no final que ela faz aqui, quer dizer, ela herda a mediunidade. Não vou dar o spoiler para a Luciana, não, né? Não vamos dizer nada, deixar a Luciana. Eu amo vocês, viu? Mas se quiserem eu faço lá. É só vocês aqui, tá? Não, mas eu acho que esse livro ele tem muita simbologia mesmo. Eu acho que até pela própria formação do Itamar da terra e tal, da questão da reforma agrária, ele fala muito sobre a terra e a terra tem um papel muito importante nesse livro, né? Mas eu acho que acima disso também tem a questão da família, como já foi ressaltado aqui. E aí a gente volta à questão da epígrafe, que eu falei que ele cita o Raduanassá e tal no começo, que ele fala dos dois irmãos. E aí, numa entrevista que ele deu a outra escritora brasileira, a Carola Saavedra, ele fala, né, que a intenção que ele teve ao botar essa citação do Raduanassá aí eu vou abrir aspas, eu estou citando mesmo, introduzir o leitor no universo da história, embora as histórias guardem grandes diferenças entre si. Enquanto uma descreve, aí está falando dos dois irmãos, enquanto uma descreve a ruína de uma família, a outra, que é a dele, mostra a sobrevivência a partir dos laços de solidariedade e parentesco que vão estabelecendo através do tempo. E, de fato, esses laços de parentesco, a gente primeiro vê um parentesco menor, um parentesco entre
Bibiana, Belonísia, Zeca Chapéu Grande, Salustiana, Donana. Aí depois esses laços eles vão se expandindo, formando uma verdadeira comunidade mesmo ali na Fazenda Água Negra, né? E aí tanto é que no final já vira mesmo uma comunidade em que todo mundo tá lá indignado com a morte do Severo e, ó, inventaram a história de que o Severo estava plantando maconha, mas não é verdade. A gente sabe qual é a verdade. A gente sabe que quem planta maconha são os proprietários da terra, os proprietários da fazenda e tal, não somos nós. E todo mundo ali tá se abraçando como uma verdadeira família, né? Essa citação que você fez agora foi alguma reportagem que você fez do Raduan Assar, que ele fez essa... Desculpa. Essa que você leu agora, que o Itamar falou do Raduan Assar, fazendo essa comparação, foi uma reportagem dele sobre o livro? Foi uma entrevista que ele deu a uma escritora brasileira, a Carola Saavedra. Isso eu achei no Google. Agora, entendi. Você falou aí, eu não entendi de onde é que teria... É interessante que essa percepção do livro Dois Irmãos, eu não sabia que ele fez essa correlação. Mas é interessante, agora me fez pensar um pouco sobre o... Ele disse também, só complementando, Beatriz, que tinha escrito essa trama de duas irmãs há muito tempo. Ele disse no Roda Viva que tinha escrito essa história das duas irmãs, aí abandonou, aí depois ele retomou. Entendi. Interessante. Gente, Talvez por isso que ele divida em partes, né, o livro. Oi, doutor? Eu digo, por isso, talvez, Rafael, que ele divide o livro em partes, né? Como a Alice está dizendo. Ele retomou e depois ele foi dando complemento, né? O fio de corte, torturado, rio de sangue. São. Um começo, quando ele tinha 16 anos, ele começou a escrever essa história e tal, mas ele tinha umas 70, 80 páginas escritas, mas depois ele disse que jogou fora, perdeu, enfim, aí depois ele começou de novo. Não continuou, não. É porque com 15, 16 anos você escreveu uma história dessa, acho que as ideias mudam, as coisas mudam, né? Vou aproveitar que eu perdi a passada e realmente falar sobre essa impressão que eu tive do 15, né, de Raquel de Queiroz, que eu li, eu acho que eu devia ter uns 14 anos. E aí, eu li assim com aquela ideia do romance, né? E eu voltei a ler recente, acho que o ano passado, porque o meu filho está lendo, né, do colégio, e aquela curiosidade eu li novamente. É outra abordagem, né, que a gente outra descoberta, né, Ana? Impressionante. Né, Cada leitura, Ana, a gente lê de uma forma completamente diferente, é como se fosse um leitor diferente. E foram épocas bem distintas, né? E você vê a grandiosidade daquele romance, né, discutindo questões ali, né, do Brasil rural, de toda aquela você fica achando que é um romance assim, mas a questão da seca que era discutida ali, todas as questões sociais que permeavam. E aí depois você vai ler, ela tinha 19 anos quando escreveu tudo aquilo. Eu com 19 anos, não sei nem se eu já sabia falar direito. Mas foi só para fazer essa Eu também tive essa impressão. Eu tinha lido 15 também por obrigação, numa determinada época de estudante, mas não tinha tido a visão que eu tive quando eu li agora recente, já por conta do clube de leitura. Fiquei encantada também, da mesma forma. Encantada, né? Verdade. Pois é, totalmente diferente. Eu pensava que conhecia o livro, mas não conhecia. Fui conhecer agora por conta do clube de leitura de vocês. Eu acho que toda releitura traz novos olhares da gente sobre aquela obra. Não tem como. E conversar sobre os livros traz ainda mais coisas que a gente não apreende ao ler. E passa mesmo. Tem coisa que a gente passa e quando a outra pessoa fala, a gente, é mesmo. E às vezes dá vontade de ler de novo, né? Depois que sai de uma conversa dessa. Dá vontade de voltar. E o que eu perdi aqui que tu falou que eu não peguei? Aí você quer, né? Eu li o Primo Basílio, eu devia ter 18, 19 anos. Aí fui reler agora. Pelo amor de Deus. Completamente. Claro que a história eu lembrava tudo, mas assim, até o meu olhar para as personagens foi outro. Entendeu? Outro. Eu me lembro que na primeira vez eu odiei demais a Juliana.
né? Sendo que dessa oportunidade que eu li agora mais recente, nem tanto, eu já consegui ver, tentar entender o lado dela melhor, que da primeira vez eu não entendia nem de jeito nenhum. Ai, pois eu li. Eu dar uma redenção para aquela mulher. Eu era adolescente, mas até hoje eu tenho ódio daquela bicha. Não, Pois vá ler de novo. Lê de novo depois, lê de novo. Tô brincando. Realmente eu li por essa idade aí, 14, 15 anos, isso, ou menos. Nessa época eu era muito, muito boa leitora. Tu vai ter mais raiva do bicho velho, viu? Tu vai ter mais raiva dele dessa vez, eu te garanto. Só terminando essa nossa pequena digressão aqui, mas meu escritor favorito é o Machado de Assis. Toda vez que eu pego um livro dele para reler, eu falo, não é possível que eu vá marcar mais alguma coisa no livro dele, mas sempre acho alguma coisa nova para eu marcar. É impressionante. Assim. Meus livros já são todos... Qualquer dia eu vou pegar e riscar logo o bicho todo para não ter problema, porque a próxima vez que eu reler vai estar assim. Mas, enfim, foi só um pequeno digressão. Machado de Assis também, vários deles, eu tenho relido até para compreender muitas coisas que quando eu li, na época do colégio, aquelas leituras às vezes até rápida, eu não tive muita compreensão. E quando eu leio hoje é outra imagem, né? Outra visão. Mas, Rafael, coincidência, eu tinha dito, depois que eu li o 15, eu fiquei doido para reler as obras de Machado de Assis, né? Pois eu reli agora, quando eu digo agora, foi final do ano, alguns, mas eu vou... E aí o Guilherme diz assim, não, mãe, tem na plataforma dele do colégio. Eu falei, não, eu gosto de... Aí eu compro, eu faço minhas escadas, eu passo para ele. Também acho. Mãe, é de outra época, é Joe, é de outra época isso. Mas aí eu faço isso, aproveito o que ele está lendo, por conta do colégio também, porque eu sempre tento estimular para a leitura e vou relendo essas obras tão... O meu clube de leitura, o meu outro clube de leitura que me inspirou para que a gente... eu tivesse essa vontade de convidar a Graciane e Rafael para a gente, né? Conversando com o Plácido também, para a gente criar o nosso, a gente leu o Dom Casmurro agora. Né? Acabamos o Dom Casmurro e entramos no Torto Arado. Então, lá está sendo agora Torto Arado. A gente terminou o Dom Casmurro e entrou agora para o Torto Arado. Entendeu? Por isso que a bicha não consegue ler os livros todos. É um livro por semana. Muita coisa ao mesmo tempo. Esse do Anassá, que o Rafael falou. Para vocês saberem, uma amiga do clube de leitura, ela recebeu o livro quinta-feira, de tarde. Ela começou a ler, eu disse para o Plácido, ela começou o livro quinta, sexta, meio-dia, ela terminou. Mas ela é muito desocupada. Não, ela é médica. Eu demorei mais tempo. E ela trabalha até no Hospital da Messejana, na UTI cardiológica lá, das criancinhas, UTI pediátrica, entendeu? Ela é ocupadíssima, mas aí não teve plantão e ela, entendeu? Leu da noite, do dia, assim, começou quinta-noite, terminou sexta de manhã, por incrível que pareça. Sim, pessoal, só voltei aqui para o chat, porque tem mensagem aqui que a doutora Graciane acabou de dizer que a internet dela está cortando, e eu voltei, que tinha umas mensagens aqui, tem uma do João Paulo dizendo que o enredo do livro é bastante interessante, é um cenário que atrai bastante a ele, já que é o sertão nordestino, composto por pessoas fortes e que nunca perdem a esperança de vivenciar dias melhores. Acho que é isso mesmo. E só voltando um pouquinho também para o que a gente estava falando do Torturado, acho que a discussão do Torturado pode passar aqui a noite toda a gente falando, mas eu acho que a gente já começou a falar de outras coisas, né? Então, acho que a discussão do Torturado a gente já pode, quem tiver suas considerações finais, aí a gente deixa esses últimos minutinhos para isso. Claro, a gente depois continua conversando aqui sobre as outras leituras, as outras coisas. Só pontuando também, doutor, o meu doutorado não foi nessa velocidade da sua amiga, não, mas a minha releitura eu comecei domingo. Então, terminei ontem. Se garantiu, viu? Terminei hoje de manhã indo para a procuradoria no Uber. É muito bom, Rafael. Gente. Realmente você quer saber o que vai acontecer, então você não consegue parar. Rafael... Eu porque tenho 300 estagiários para lotar, né, Plácido? Eu tenho que parar, né? Eu queria só, assim, claro que eu acho que aqui é importante que as pessoas todas se sintam à vontade, né? Quem quiser escrever no chat, escreva. Mas quem quiser também falar, sempre é muito bem-vindo a fala de todos, viu, pessoal? Então, assim, não
tenham dó nem compaixão Não se de reprimam. interromper, né? Diz a música logo para dizer sua idade. Amigos, né? Então, eu acho muito legal que todos falem, né? Que queiram falar, né? A palavra é facultativa, também não é obrigatório falar, né? Eu fiquei pensando assim, se a gente não está concentrando muito a fala, né? E tirando, vamos dizer assim, tomando a vez, né, Alice? Dos demais. Eu acho que tá fluindo direito. Monopolizando aí a conversa. Encarem como se a gente estivesse numa mesa, quem gosta de tomar café tomando um café, quem gosta de tomar um vinho tomando um vinho, quem gosta de tomar uma cerveja tomando uma cerveja. Encarem como se a gente estivesse num canto desse. Infelizmente, pandemia, tal, tá todo mundo, cada um no seu cantinho, mas encarem como se a gente estivesse todo mundo junto, numa mesa conversando sobre livros. E claro, como o doutor falou, não é obrigatório falar, mas se quiser falar, é muito bem-vindo. Pois vamos lá, Rafael. Desculpa, eu que interrompi aí. Tu ia para as considerações finais. Eu tô facultando a palavra para quem quiser dar o seu último recado sobre o livro, falar sobre as últimas impressões, falar sobre essa conversa de hoje. A Juliana, pronto. A Juliana ergueu a mão. Juliana. Oi, gente. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Pronto, eu estava me reprimindo aqui, mas já que falaram, eu vou falar também. Que bom. Eu sou estagiária da pós, estou entrando agora, né? A doutora deve estar me lotando por esses dias. Aí eu vi no Instagram que o livro seria esse, e eu estava terminando ele, inclusive terminei hoje, de tarde. Aí eu decidi me meter aqui para ver o que ia acontecer. Aí, assim, o que eu achei mais interessante no livro foi essa tomada de consciência da servidão deles, porque você pode perceber que o Zeca, ele tinha uma percepção de que eles deveriam ser gratos pelo que eles tinham ali, apesar de eles não poderem construir uma casa que não caísse a cada chuva e de o fazendeiro levar um pedaço da colheita dele a cada vez, ele achava que eles precisavam ser gratos. E aí, com o tempo, os personagens vão tomando consciência de que eles vivem uma servidão, né? Até tem uma parte que ela fala que o irmão pergunta o que é viver de morada. Por que aquela terra que eles semeiam, que eles colhem, que eles cuidam, por que aquela terra não é deles e sim dos senhores? Para mim, essa foi a parte assim, mais interessante do livro. Sim. Juliana Jaborandi, você gosta do crime, aliás, do combate ao crime, especificamente o júri. Alguém está querendo capturar a estagiária, hein? Ela já está... Começou, Alice. Bem, eu concordo inteiramente com a sua colocação aí. Parabéns. Eu acho essa tomada de consciência... eu acho que ele faz uma construção mesmo durante a história justamente dessa... Porque a gente sabe que a consciência ela não nasce da noite para o dia. Então, a gente vê desde ali o comecinho, com Severo, germinando aquelas ideias, e quando ele falava, eram as duas irmãs que se sentiam atraídas por tudo que ele falava, porque ele já novinho, assim, jovem, já demonstrava esse perfil mais, vamos dizer, contestador, digamos assim, mais insatisfeito mesmo, combativo com a situação que ele vivenciava. Então, a partir daí, ele foi começando a plantar essas ideias na cabeça, começou com as primas, e depois foi expandindo para o resto da comunidade, e sim, no fim, todo mundo tomou consciência de que aquilo ali não estava certo. Né? Eu acho que bem interessante mesmo isso que a Juliana falou. Assim, tomou consciência, todo mundo viu, porque o Zeca, né, o Zeca Chapéu Grande, ele tinha uma resistência muito a essa luta, né, por assim dizer, essa luta agrária. Ele achava que era daquela forma e eles tinham que aceitar, né? Então, eu acho que, assim, ele não queria, pelo menos foi o que eu entendi, ele não queria que as filhas, né, os filhos e os genros entrassem nessa disputa. Para mim, parecia isso. Parecia que ele queria que, embora ele tivesse essa consciência que eles eram explorados, mas ele entendia que devia permanecer daquela forma. Mas eu acho, doutora, que assim, é questão, não sei se geracional, mas eu acho que a consciência ela vai se construindo com o tempo, e não necessariamente a geração do Zeca Chapéu Grande não vai bater de frente, mas eles tomaram consciência de que, peraí, isso está errado, mas não significa que eu vou lutar. Aí os que vêm
Adiante, não. Aí agora a gente vai bater de frente. Aí os que vêm depois, agora a gente vai quebrar tudo. Ih! Então eu acho que é mais ou menos nessa crescente, assim, que vai se construindo, Porque né? tinha essa resistência, né? Que ele colocava no personagem Zeca Chapéu Grande, que era ali como se fosse... Era tudo, né? Era o curandeiro, era o médico, era a pessoa que era respeitada, era o líder, né? Ele não só tinha essa influência na família forte, como ele também era uma liderança, né? E mas o perfil dele era aquele de mediador de conflitos, né? Então ele não queria ser o revolucionário, embora ele tivesse consciência de que estava sendo explorado. E agora, a gente percebe, só para complementar essa questão do Chapéu Grande, do Zeca Chapéu Grande, ele era uma integridade moral interessante, né? Assim, o jeito dele se comportar naquela aridez do trabalho, aquela escassez de alimentos, como ele se comportava. Muito importante isso, a gente perceber. Até quando ele ia receber o espírito lá que faz ele dançar e tudo, e ele tinha que botar a saia e tal, o pobre do homem ficava todo constrangido. Mas, pessoal, olha um detalhe importante, a Juliana falou, eu me lembrei. O que é que vem quebrar o ciclo, né? Foi exatamente quando o Zeca Chapéu Grande pede para colocar uma escola ali. E a gente vê que as coisas começam a mudar exatamente pela educação. A Bibiana estudando, né? Outra cabeça, outra concepção. Então, a forma da gente se livrar da escravidão não tem outra, né? A educação. O Encantado é tão sabido que para no prefeito, uma escola. Exatamente. Eu achei, olha... Não, ele é um homem muito inteligente, né? Não é letrado, mas é muito inteligente. Inteligente. Aliás, a mediunidade ela tem interferência do incorporador. Eu acho que o encantado não disse aquilo, não. Quem disse foi ele mesmo, sabe? Minha opinião, Alice, compartilho, viu, com você. Mesmo, Alice. Pensa a mesma coisa. Verdade. Pessoal, foi bom estar com vocês. E o próximo livro, qual será? Espera, Ana Beatriz, espera. Tem que fazer o jantar ali para os meninos e dormir cedo, que amanhã é outro dia de audiência. Espera aí, vamos escolher o livro. Tem que sair daqui sabendo o livro. Escolher o livro, né, Rafael? Escolher o próximo livro. E tem esse detalhe, é? Tem. Eu tenho duas sugestões. Se não escolher o livro, morre o clube de leitura. Eu tenho duas sugestões. Doutora Alice tem duas sugestões. Bora, vai, sugestione primeiro, porque dá minha sugestão depois. Não, pode falar, doutora. Responsabilidade, Alice. Olha a responsabilidade. Não, é porque eu tenho duas sugestões. Eu até... Gaguejo, não. Gaguejamente. É para dizer a outra sugestão. Aí já são 3 sugestões. Deixa ele sugestionou, mas sugestionar não. Ixi, eu sugeri o 15 e sugeri esse. Deixa eu ver aqui. Então o Rafael sempre fala, que o Rafael sempre fala que é muito bom, que a gente poderia partir para um autor internacional também, é o do Coetzee, que é o A Terra dos Bárbaros. É muito legal. Sim, A Terra dos Bárbaros é legal. Assim, é também atemporal. Eu ia sugerir a cabeça de Santo da Socorro Racioli, ó. Meu sul nordestino é realmente. Mas excelente, a Socorro Racioli também. Eu não conheço a escritora Socorro Racioli, assim, não conheço nenhuma obra dela. A Bailarina Fantasma, não conhece a Bailarina Fantasma? Maravilhosa, Bailarina Fantasma, eu também adoro. Eu não conheço. Gente, vamos pegar esse internacional para depois a gente voltar para um regional, não é bom? Terra de Barro? Aí depois a gente vai no outro, a gente Não, é A Espera dos Bárbaros. É A Espera dos Bárbaros, não é, Rafael? A Espera dos Bárbaros do J.M. Coetzee. Ele foi ganhador do Nobel. E nesse livro ele fala sobre... Eu coloco o nome aí no chat, porque em inglês... Aí que ele fala? Vai falar de negócio de ficção científica, Não, Hélice, não. Ele fala, ele também é atemporal, assim, é muito interessante. É um livro que a gente... Dá só um spoilerzinho aí, Grace, bem rapidinho, assim. O que é, Rafael? Ele é
aí. Esse livro é sobre um juiz que está prestes a se aposentar num vilarejo africano, que ele não diz qual é o nome do vilarejo, e ele sempre leva a vida dele naquela... vai levando, Ei, Rafael, não peguei aquela coisa bem burocrática, até que um dia chega um coronel lá, que ele recebeu uma notificação de que está tendo alguma ameaça estrangeira vindo de lá, alguma invasão bárbara e tal. Os bárbaros vão invadir a terra. E aí começam a suspeitar também desse juiz. E aí esse juiz, ele se envolve, meio que se envolve com uma mulher que é tida como uma bárbara. E aí quando ele vai devolver essa mulher para esse povo bárbaro e volta, todas as suspeitas recaem sobre ele. Dizem, ele também é um bárbaro, ele também está querendo, tá planejando a invasão aqui do nosso território, ele é um inimigo. Tá? Então, esse livro ele fala muito sobre a gente... afinal, quem são os bárbaros? Somos nós ou são os outros? E fala sobre esse constante medo, essa constante necessidade que a gente tem, a gente, que eu digo, como sociedade, como um país, de ver uma ameaça externa para a gente que ninguém conhece, é uma ameaça que ninguém viu, ninguém sabe. Parecido a história do Bacurau, do filme, né? E Alice, fala tuas 3 sugestões também para a gente definir um. Não, mas não já foi votado que seria uma Não foi votado, não, mulher, são sugestões. Vai, coloca. Eu pensei no Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro, sabe? Que é excelente, meu povo. É muito grande, Bacura. Mas aí também é muito grande. Não, vamos começar devagar, né? Vamos começar. O problema é esse, né? É porque estava nessa pegada de... Mas tudo bem. Aí eu só me lembrei dessa história aí do Bacurau, do filme, A Espera da Invasão. Quem foi que assistiu o filme? É muito interessante o filme. Dizem que é muito bom. Não, mas estou louca para assistir. Estou louca para minha filha, disse que é fantástico. É muito interessante o filme. Surpreendente. Tá bem nordestino mesmo, bem surpreendente. Doutora, só lembrando, assim, quem quiser sugerir também livro aqui, aí o ideal é que sejam livros fáceis de se adquirir, então, pequenos. De livros raros que só se encontram no sebo do seu Zé, que é ali na esquina, porque é isso, né? Mas algum livro fácil de adquirir, que não seja muito para dar tempo de ler em um mês e tal, porque, como a doutora disse, tem audiências, né? Tem os processos, tem você falou aí do Raduan Nassar, dos Dois Irmãos, é uma obra também que assim, foi bem interessante, assim, a leitura, para mim, eu não sei, os demais também faz... Eu não conheço, Beatriz, não vou ter nenhum comentário, porque eu não conheço. Assim, foi um livro, é uma obra que eu realmente gostei muito, e eu ia sugerir essa, porque me veio a lembrança. Ele falou, teve uma minissérie na Globo, eu não sei quando, eu não assisti na Globo, porque normalmente são muito Dois Irmãos, é? Eu tenho uma outra coisa para fazer, que é dormir, mas assim, eu acabei, acho que eu entrei na livraria e estava lá, né, bem... Esses promotores têm um mau costume de querer comer e dormir. Aí, a produtividade... E aí, realmente, a leitura do foi igual. O povo vai mal acostumado. Eu também tenho essa mania velha, Beatriz, de querer dormir e comer. Aí... foi tão qual torturada. Eu não consegui parar. Eu comprei para ir lendo, assim, nas férias, parava hoje. Mas foi dessa forma. Não sei se para os demais. Dois Irmãos. Mas é só uma sugestão. Ele é fininho. Não é Milton Ratum, não. É Milton Ratum. É Milton Ratum, porque eu estou vendo... Dizer não é o nome, exatamente. Pronto. Esse mesmo. A Lavoura Baixa mais. Peraí, a Lavoura Arcaica, Grace. Raduan Nassar é esse aí, né? Não, então é o Ratum, é os Dois Irmãos, pronto. Misturei. Foi eu tô vendo aqui que esse Ratum é um romance brasileiro, né? Os dois são brasileiros, Então propõe aí, Rafael, para a gente votar. Propõe aí 2 desses. A gente pode votar. Exatamente, vamos votar. Tem as 3 opções. Tem a opção do Coetzee, que é A Espera dos Bárbaros. Tem a opção da Socorro, com A Cabeça do Santo. E tem a opção do Raduan Nassar com Lavoura Arcaica. E não eram Dois Irmãos, homem? Não, eu confundi o autor, mas eu sugeri Dois Irmãos. Desculpa. Então, quarta opção, Milton Ratum com Dois Irmãos.
A Cabeça do Santo é um do clube de leitura, não é, Rafael? Do pacote de texto? Já foi, doutora. Já foi, eu sei, eu vou até procurar. O do Coetzee e da Socorro foram. Uhum. O da Até Socorro, procurar. o Coetzee eu tenho ainda. Essas sugestões foi logo no início? Vocês já colocaram várias sugestões, é isso? Não, isso aí é outro pacote, é o pacote de texto do Rafael que eles estão falando, né? Ah, é outro grupo. É outro grupo. Eu vou votar na Espera dos Bárbaros, porque às vezes é interessante a gente conhecer também um outro autor que não é tão assim falado, Eu né? vou que me é não... acostar Graciane, vou me acostar Graciane. E eu, para puxar o saco da Grace, para quando ela for alçada a outras categorias, vou dizer, conheço ela, minha amiga, assim comigo. Do clube de leitura. Eu enredo também, tendo em vista Tá que bom. a doutora Graciane, vou acertar. É excelente escritora e conhecedora aí da literatura. É bom, gente, o livro é muito interessante, ele faz a gente refletir assim, certas coisas que assim, é muito atual, são temáticas muito atuais, servem muito para os dias que a gente está vivendo. Pronto, então é interessante, porque é um livro... Tem muita coisa, tem muita questão de moral, é legal, é um livro bom. É legal. Ótimo. E tem um filme aqui, tá dizendo que tem um filme, né? Tem um filme, A Espera dos Bárbaros. Ninguém assiste, só depois que lê. Não, eu que adianta assistir filme para depois ler? É melhor ler o livro para entender. Será que o Richard não quer indicar, não, Charles? Alguma? Doutor, já tá Bota, faltando Richard, para quem assistir o filme. deixa votar essas mulheres, não deixa ninguém falar. Não, eu só falei para ver se ele acorda, que ele estava dormindo agora. É verdade. Mas... Falou não. Sim, eu até tava agora empolgado, só for eu tava três, empolgado agora com o Rafael, vota já tava esse A resto. Espera dos Bárbaros. Coetzee. Vamos, quem mais? Vota. Jadson, vota. A Espera dos Bárbaros também. Rafael, Eu voto com a relatora. Depois do resumo do Rafael, eu vou votar nele. Marcela. Eu vou ter que voltar com a relatora aí também, doutora Graciane, porque eu não conheço nenhum dos livros indicados, infelizmente. Juliana. A Espera dos Bárbaros também. Foi uma unanimidade, então. Essa menina tem futuro no MP, viu? Ela tá seguindo só. Menina, você gosta do júri, é uma coisa fascinante. Alice, ela não gosta de júri. Gente, Rafael, eu tô assediando a minha estagiária, hein? Estão assediando a estagiária. Eu não posso querer cooptar, porque eu já recebi um hoje. Você investiga de galo de briga a quadro falsificado. Olha aí a diversidade. Alguém falta votar ainda? A Juliana, que ela aceitou o nosso convite que a gente fez no curso que teve segunda-feira de ambientação para os alunos, para os estagiários da pós. E a gente fez o convite lá e ela compareceu. Obrigada, viu, Juliana, por comparecer. Nosso clube ficou mais bonito, mais florido, mais animado, mais crítico, porque você veio, viu? Obrigada por ter comparecido. Viu? Eu que agradeço, gente. Adorei conhecer. Obrigado. Falta ainda a Vera Mar e Tatiana, mas acho que já está definido, né? Bibliotecária aí, Tatiana. Você já leu todos os livros existentes e que ainda que vão ser lançados no futuro. Diga aí alguma coisa. A Espera dos Bárbaros. Então, Vai ser lançado, né, Plá? Luciane, você teve uma vitória arrasadora. Esmagadora. Eu não vou nem dizer esmagadora, eu vou dizer arrasadora mesmo, porque ninguém nem votou nas outras. Não, tem um comentário aqui, peraí, que eu vou pegar. A Graciane indicou o 15 de Raquel de Queiroz. A bicha que tá indicando é tudo. Ai, pra merda. A próxima vez eu vou votar. A próxima eu vou ficar calada. Próxima eu vou seguir o relator. Olha aí o calendário, gente. Pronto, dia 29 é a última quarta de setembro. Certo. A Espera dos Bárbaros, do Coetzee. E aí agora, já que foi definido, vou falar. Eu tenho esse livro ainda comigo aqui no pacote de textos. Se alguém quiser, leve para a Procuradoria os livros, leve no pacote. Mas leve para empréstimo chat, dessa vez. Passa o Pix, passa o Pix. Passa logo o valor, o Pix. A data é dia 22, viu, gente? A do próximo mês. Não é 29. 29. Não, Ele também está vendendo o livro, eu não estou entendendo mais nada. Minha gente me quarta-feira.
Durou tudo aí, bora. A quarta-feira, 1, 2. Qual é o dia final, gente? 2. Sim, é 22 ou é 29? Marcelo, não? É a última Ah, é quarta-feira. a última, né? É É a verdade. última quarta-feira. 29, né? Ai, Mas, Rafael. não entendi. Sim, Tu tens pensei que era o livro, a gente pode adquirir através. Eu quero. Pode, Então eu quero doutor. também. Tá, eu levo quantos? Ei, Rafael, eu também quero. Eu vou Eu quero querer. Vocês não também. são assinantes do pacote de textos, é isso? Ainda não, Rafael. Vamos resolver esse Fofo. problema comigo, vamos. Vamos Rafael, eu mais. converso com você no privado amanhã. Começando agora, vocês tenham calma. Como é que Tenham calma aí, pessoal. a pessoa está com 3 dias seguidos, só faz audiência de crime, você vem com essa. Rafael, anota aí um para mim, um para a Luciana. Quem quer mais? Não, quem já Eu já tem. tenho o meu. Rafael, anotei um Não, resumo, viu? Tu faz o resumo e me passa, tá certo, Rafael? A Anota um resumo. resenha. Vai ter foto, Tim? Aqui o que é o pacote? O pacote é um clube de assinatura de livros. Todo mês eu envio um livro diferente, um kit com livro, marcador de página, uma carta falando sobre aquele livro e tal, porque ele foi escolhido. Pro Richard, eu acho que ele vai querer só a carta, né, Richard? Só É a isso? carta, só a carta. Faz só o resumo, viu, Rafael? Pronto, beleza. Rapaz, vamos Mas- parar, se daqui a pouco o chat está dizendo que nós estamos fazendo bullying com ele, viu? Tá, eu também acho. Richard, eu tô com você. Estão dizendo que tu tá dormindo, tu não tá certo, lendo. Rafael. Também. Richard, vamos fazer uma Não, campanha. eu fazia parte daquela da tag livros, mas, gente, eu tô com vários livros do ano que eu não consegui ler, então, assim, eu tive que parar, porque não estava dando para acompanhar. Mas Não, essa. Deixa Mas eu ser esse- Pois promovida eu larguei para a tag para esse Fortaleza. pacote de textos. Fazer inveja para vocês, deixa eu ser promovida, que agora eu decidi ir. Aí eu vou ter tempo de ler, espero. Pois, pessoal, beleza. Vamos nos reunir dia Aí, 29. Viu, Rafael? Eu também quero ir. Tá bom, doutor. Eu levo amanhã. Eu vou levar uns 10 amanhã lá pro gabinete. Procuro. Eu E aí? vou. Ei, tu não explicou o que é o pacote de teste, que eu também não sei, não. Não é só o Richardson, não. É ótimo, Patrícia. Eu sempre participei, inclusive. Divulgue tô aí, correndo Rafael. Esse é o momento. Vai lá. Doutor, o pacote é um clube de assinatura de livros que eu criei há 5 anos. Foi agora o aniversário de 5 anos. E aí a gente envia livro para kits literários para todo o Brasil, né? Com um livro, uma carta, um marcador. Os livros agora eles estão vindo com uma sobrecapa exclusiva, de vez em quando a gente manda um brinde. O do A Espera dos Bárbaros teve um pôster de brinde. E aí, para se cadastrar em www.pacotedetexto.com, ou se quiser falar comigo, porque para o pessoal do clube aqui do MP, dá para fazer um desconto. Tá Sai certo. por quanto? A espera do Diga logo. Não esconda, Não, não. logo o preço, né? Esse fim de semana a gente fez um preço promocional dos livros antigos. Eu vou fazer nesse mesmo preço, que é R$ 29,90. Tá fechado. Perdendo Né, por bom? R$3 pela Amazon. Tá bom. Agora eu vou ver como é que eu faço para pegar. Tá? Contigo, Servidão, a Amazon. Como é, Rafael? A Amazon os funcionários da Amazon trabalham em regime de servidão, isso é um absurdo. Também, agora Olha aí vou o fazer torturado, viu? Eu tô tarado. tô tarado. Olha aí. Rafael, eu vou entrar em contato contigo, porque eu vou estar em Fortaleza ali. Aquela semana ali do dia 7, né? Tem uns feriados, aí eu entro em contato contigo. Tá bom? Vamos vou fazer querer também. Eu não tenho. Acho que a gente já vai estar no Cambeba, né? Vai, em setembro Já. vai. Setembro Minha vai. mudança. Pessoal, para fins de divulgação e a gente trazer mais gente para o nosso clube, vamos fazer uma foto, um print, pode ser, Richard? Aí, meu Pode. Ixi, eu nem me arrumei. Pega o livro, pega o livro. Ah, meu Deus do céu, o livro. A gente faz assim? É. Peraí. Pronto, todo mundo aí? Bota aí, Rafael. Entra Alice. Pronto aí, doutora? Peraí, deixa eu me aprontar, porque assim também, de pronto, a gente tem que se... nem vestir a beca, eu vou só mostrar o livro. É na informalidade, doutora. Pronto, lá vai. Pronto. Pronto. Gente, muito obrigado. É sempre bom passar Pronto, esses... meu povo. Adorei, foi ótimo.
sobre Aí livro. Foi ótimo. eu vou pegar o contato, Rafael, porque aí eu vejo o dia que eu estou em Fortaleza, aí eu passo um zap e dá mais certo. Tá Tá bom bom. informado que a Qualquer coisa a gente gravação... combina em algo. Próximo sábado, quem quiser, vai ter o Clube do Pacote também, que a gente vai falar sobre um livro que foi enviado em julho, que é o livro de uma poeta argentina, se chama Os Trabalhos e as Noites. Já estão convidados. Acompanha lá no Instagram do Pacote de Texto, que eu boto o link lá para entrar, ou então quiser falar comigo no privado, eu mando. É sábado, 10 horas da manhã. Pacote de textos. Obrigada, Rafael. Obrigada, gente. Foi Tchau, maravilhoso. pessoal. Foi ótimo. Maravilhoso. Obrigada. Até Até a a próxima. Ana Beatriz, Alice, Tatiana. Tchau, todo Tchau, mundo. pessoal. Foi Tchau, doutora ótimo. Suzana. Tchau. Tchau. Adorei, tchau. Obrigada, Peter. Obrigada demais. Obrigada, Marcela. Obrigada, E aí, Richard. Nada, doutora. Obrigada, Rafael. Obrigado, doutor. Até mais. Obrigada, Valeu, Fael. Grace. Beijo. Ei, Petro, fala contigo. Diz, cara. Tu, assim que o link da gravação,